vi. Diz que tá... Opa. Diz que tá gravando. Aí, aqui é para aparecer a tela, certo? A lousa. Tá aparecendo? Não, né? Não, tem que apresentar, peraí. Não, ainda não. Talvez agora sim. Agora sim. Tá. Então, como é que foi? Na aula passada, a gente falou sobre transformadas de Fourier. A gente resolveu, através de transformadas de Fourier, a gente encontrou a gente resolveu o oscilador harmônico amortecido. Na aula retrasada, e depois a gente na aula passada a gente enunciou e demonstrou o princípio de incerteza para transformadas de Fourier, que é uma propriedade de transformadas de Fourier, certo? Não, ele aparece na mecânica quântica por causa, que a gente viu lá passada, ele aparece na mecânica quântica por causa da relação de de Broglie. Isso aqui vale para transformadas de Fourier. Quando a gente pega o H cortado K, que é a forma para tratar a dualidade onda-partícula, aí vai ficar aqui delta x, delta p, para um dado pacote de ondas f, certo? Vai ser maior que o H cortado sobre 2. Mas isso aqui vem do fato do momento ser... de eu associar ao momento de uma partícula uma grandeza ondulatória, o que é 2πh cortado sobre lambda, né? Uma grandeza ondulatória, que é o comprimento de onda da partícula, ou o número de onda, e aí eu posso fazer transformadas de Fourier, certo? Porque aí eu pego um negócio assim, aí eu passo para o espaço recíproco, dá um outro negócio assim, aí vai ter uma largura aqui, uma largura aqui. E a relação da dualidade onda-partícula, pegar o H cortado K, ela permite, então, que eu relacione a largura da função de onda dada em termos das coordenadas, com a largura da função de onda dada em termos dos momentos, de acordo com esta relação, né? Que seria essa, para transformar de Fourier gerais, bota o H cortado que vem daqui, essa relação entre as duas grandezas. Aí hoje, então a gente terminou a transformada de Fourier, certo? Então hoje a gente vai falar de transformada de Laplace, que é um outro tipo de transformadas. Outro tipo de transformada. Outro tipo de transformada integral. A transformada de Laplace também é uma transformada integral. O que é uma transformada integral? Eu vou chamar de transformada integral de f em x, vai ser igual a integral num certo domínio de um k grande de x, vou colocar t, x, y, f de x dx, que vai ser uma função de y.
Isso aqui é uma transformada integral no caso geral. Então, dependendo do meu domínio de integração e dependendo do meu K, eu encontro uma transformada adequada, dado que K tem algumas propriedades adequadas. Então, a transformada de Fourier, por exemplo, ela vai ter essa cara e o meu K de xy vai ser 1 sobre raiz de 2π. Só que eu estou tirando da cabeça agora, não tinha preparado, certo? Aí, yx, certo? Y é o K da transformada de Fourier. Então, esse tipo de coisa aqui, K as condições sobre K são tais que eu consigo inverter a transformada, certo? É isso que a gente tem que saber por enquanto. As condições sobre K são tais que eu consigo inverter e escrever f de x igual a transformada inversa de K. Ou transformada inversa de alguma coisa. Então, é isso. Então, isso aqui é uma transformada integral. Então, a gente vai ver a transformada de Laplace. Eu vou chamar de TL. Seja, aí a gente vai considerar outro intervalo, certo? E outro que a gente chama aqui de núcleo da transformada. Depois a gente vê para que serve. De 0 a infinito. Para R, uma função real. A transformada de Laplace de f, que eu vou denotar por L de f de x igual a f de... Eu vou usar o mesmo f da transformada de Fourier, mas nesse contexto agora a f grande é a transformada integral, certo? Ela é a transformada de Laplace. Ela vai ser dada, definida por transformada de Laplace de f de t, vai ser o meu fzinho de s, ele vai ser igual a integral num domínio, que é esse, vezes o núcleo, que depende de s e do t, que é o argumento da minha integral, e f de t dt. Certo? É uma definição da transformada. E a transformada de Laplace, que é o TL, é definida para S complexo. Quando existir, certo? Tais que a integral existe. E a gente vai ver ainda hoje condições para que essa integral exista. Muito bem. Então, a gente sabe agora o que é uma transformada de Laplace. Transformada de Laplace é uma transformada integral desse tipo, assim como a transformada de Fourier é uma transformada integral desse tipo, onde eu especifico o domínio, especifico o K, que eu estou chamando de núcleo, e vejo as condições e defino a transformada de forma que eu restringo a transformada às funções em que essa integral existe e em que eu consigo inverter isso daqui para escrever f em termos da transformada. Beleza? Vamos ver exemplos. É sempre legal ver exemplos, certo?
Exemplos. Por enquanto é só uma definição, certo? Definição de transformada de Laplace. Por enquanto isso aqui é só uma definição. Por enquanto não tem nada demais aqui. Em particular, por enquanto isso aqui não serve para nada. Mas vamos primeiro ver os exemplos, então. Vamos pegar uma função constante. Então, a transformada de Laplace de 1, que é uma função de S, vai ser a integral de e a menos st 1 dt, que é 1 sobre S, certo? Porque é menos st dividido por S, certo? De 0 a infinito, que é igual a 1 sobre S. Certo? Essa é tranquila. F de t igual a t a n. A gente vai fazer algumas transformadas aqui. Só para a gente se acostumar. F de t igual a t a n. Vamos fazer assim. F de t igual a t a n. Então, a transformada de Laplace de f de t, que é f grande de S, vai ser integral de 0 até infinito de t a n e a menos st, que é o núcleo dt. Tá. E aí a gente calcula, certo? Aqui tem que integrar por partes, e aí você tem que integrar por partes de uma maneira esperta. Então, primeiro chamar de u igual a st. Se eu chamo u igual a st, detalhe, isso aqui vale para s maior que 0. A gente tem sempre que ver S real maior que 0. Eu vou pegar também aqui S real maior que 0. A gente tem sempre que determinar o domínio de validade da minha... Por que eu peguei S real maior que 0? Porque aí, se eu pego S real maior que 0, o E a menos ST é um número negativo, e aí nos limites dá 1 sobre S. Se eu pegasse S menor que 0, ia ter um problema, porque aí a minha integral não ia existir. A minha integral não existindo, não tem transformada. Então, a transformada de Laplace, diferentemente da transformada de Fourier, onde para qualquer função de quadrado integrável existia a transformada, certo? Vocês lembram? Quadrado integrável não. Se eu tenho f de x dx que existe, a gente viu isso, existe transformada de Fourier. Mas aqui a gente acabou de ver que para f de t igual... Tudo bem, f de t igual a 1 é uma função que não tem muito problema. Mas a gente vê que não é em todo caso que existe transformada de Laplace. Aqui f de t igual a Tn também não satisfaz isso daqui. Eu escrevi aqui. Porque elas explodem no infinito. Mas a gente pode calcular, certo? Vamos lá. Para S maior que 0, a gente pode calcular. Isso aqui vai ser igual, então aí eu vou chamar de U igual a ST. Os limites de integração são mantidos, certo? Vai ficar U igual a ST. Então vai cair 1 sobre S, né? Vou integrar por partes isso daqui.
depois, mas vai cair. O dt cai 1 sobre S a N daqui, cai 1 sobre S do dt. Então fica 1 sobre S. N mais 1, U a N e a menos U deu. E aí, beleza. E essa integral você resolver. Por quê? Porque agora sim, eu pego o quê? Eu chamo isso aqui de P, isso aqui de Q', certo? Então isso aqui vai ficar 1 sobre S, a N menos 1, a N mais 1, que vai multiplicar, então, agora, como é que é? É o PQ, certo? É menos U e a menos U de 0 a infinito, menos a integral de P', então vai ser N U N menos 1, aí caiu menos, e a U deu, certo? Então isso aqui fica assim. E aí essa integral, fecho. E aí isso aqui dá zero, porque no infinito dá zero, em zero dá zero. Então isso aqui vai ficar N sobre S a N menos 1, a integral de U a N menos 1 deu. E a menos U deu. E vocês já viram o procedimento, certo? Isso aqui a gente saiu de uma integral de U a N, encontrou a mesma integral de U a N menos 1. Então, isso aqui é N menos 1 para N maior do que 2, certo? S N mais 1, aqui é mais 1. Integral 0 infinito. Caiu N menos 1. Não cai N menos 1, certo? Eu estou integrando por partes novamente, né? O N menos 2 e a menos U deu. Então, se eu fizer isso N vezes, repetindo o procedimento N vezes, até chegar no 1, ou N menos 1 vezes, dependendo da expressão que você pega, eu vou ter, então, que essa integral, essa integral aqui, o meu L, T-A-N, vai ser f de S, que vai ser aqui, ó, N menos 1 vai chegar até o 1, certo? E aí vai ficar, então, N fatorial, dividido por S a N mais 1, a integral até aqui chegar em 0, U a 0, e a menos U dU. Mas a gente sabe que a integral de E menos U dU é igual a 1. Certo? Então, isso aqui implica isso daqui. Tudo bem? Transformar de Laplace de T a N, ela é N fatorial dividido por S a N mais 1, onde eu tomo aqui S maior que 0. Eu escolhi S maior que 0, para que eu escolhi S maior que 0? Porque aí é menos ST exponencial de um negócio negativo. Quando eu faço a transformação igual a ST, eu continuo com uma exponencial de um negócio negativo integrada nos mesmos limites de integração, ou seja, se S fosse menor que 0, se S fosse menor do que 0, essa integral não ia existir. Então, a transformada de Laplace, ela não existe para todo o meu
para todos os valores de S. Ela existe numa região do plano complexo, mas a gente vai tratar por enquanto de funções reais e ela não existe para todos os valores de S, em particular, por enquanto, só para S positivo. Mais do que isso, note que existem as transformadas de Laplace de f de t igual a 1 e f de t igual a t a n. Diferentemente do caso de Fourier. Mas nesses casos, não existe essa integral. Não existe essa integral. Essa integral aqui não converge. Porque 1 não converge, TAN converge muito menos. Muito menos, certo? Assim, não é necessário. Não é necessário que exista. Não é nem que a gente não quer, não é necessário que exista a integral para que exista a transformada de Laplace L de f de t igual a f de s, a transformada de Laplace. Mas a gente vai ver mais para frente que não é por isso que existe para toda função, certo? Mas existem outras condições que vão permitir a existência da transformada de Laplace. Mas vamos continuar. Essa aula aqui é bom para ver bastante exemplo, certo? F de t é igual a seno de kt para k real. K positivo, tanto faz. A transformada de Laplace vai ser f de s igual a integral zero infinito, e a menos st, seno de kt, dt. E de novo aqui a gente vê, essa integral vai existir para s maior que zero. Ou se eu quiser ir para uma função complexa, para a parte real de s maior que zero. Mas vamos manter nos números reais por enquanto. Então vai ser integral e a menos st vezes seno de kt, certo? Que é e a i kt menos e a menos i kt dividido por 2i dt. Então isso aqui é 1 sobre 2i que multiplica duas integrais, certo? Integral de... Vamos lá. Vai ter duas integrais aqui. Vai ser e a menos s menos ikt menos e a menos s mais ikt, certo? E aí, o que eu faço? Aí é mais fácil trabalhar, certo? Porque a exponencial é legal. 1 sobre 2i, que vai multiplicar, então, 1 de 0 até infinito, né? Então vai cair aqui menos 1 s menos ik
E menos S menos IK T, com T variando entre 0 e infinito, e o mesmo termo mais, certo? Mais IK, menos esse termo. Que é menos esse termo, a tensão de menos aqui, então é mais esse termo, de 0 até infinito também. Como S é maior que 0, não importa o que tem aqui, né? Isso aqui, a parte real é maior que 0. Então, aí a menos ST, com T indo para infinito, tende a 0. Então, vai sobrar só a parte em T igual a 0, que é 1 sobre S menos IK, menos 1 sobre S mais IK. Certo? Aí, isso aqui, se eu faço isso aqui, então a multiplicação vai ser 1 sobre 2i, S quadrado mais K quadrado, fica S mais IK, menos S menos IK. É igual a 1 sobre 2i, S quadrado mais K quadrado, S2IK, que é igual a K sobre S quadrado mais K quadrado. Isso que implica que é transformar de Laplace de seno de kt é igual a função de S, que é igual a K e por S quadrado. Vou escrever assim. K dividido por K quadrado mais S quadrado. Tudo bem? É bom que a gente faz um monte de exemplo e se acostuma com a transformada de Laplace. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Estou fazendo exemplos, vocês estão acompanhando as contas? Tranquilo, professor. Sim, tranquilo. Então, f de t é o cosseno de kt. Então, transformada de Laplace de cosseno de kt é igual a integral 0 a infinito e a menos st f de t dt. Cosseno de kt dt. E aí eu faço a mesma coisa, certo? Isso aqui, então, agora o cosseno é meio, certo? Cosseno é meio de exponencial de 1 complexa mais exponencial do conjugado. Isso aqui é integral desse cara aqui, ó. E a menos S menos IK T mais E a menos S mais IK T dt. dt. E é da mesma coisa, né? Meio de E a menos S menos IK T menos isso dividido por S menos IK mais menos o outro também, S mais IK T dividido por S mais IK. E agora aqui, isso entre 0 e infinito, para T entre 0 e infinito, certo? E aí, então, aqui é sinal de menos, porque caiu esse, né? Então, isso aqui é meio. Menos meio. Né? Menos meio. Não, desculpa. É meio, porque aqui dá 0 em infinito, aí fica menos avaliado em 0, então isso aqui é meio
de 1 sobre S menos IK menos 1 sobre S mais IK. Isso aqui é igual a S mais IK menos S menos IK mais, certo? Menos com menos e depois menos com menos, mais S mais IK dividido por S quadrado mais K quadrado. Isso aqui, então, é meio disso. IK cancela, então é meio que multiplica 2S dividido por S quadrado mais K quadrado. Então, quer dizer que a transformada de Laplace do que era? Cosseno, kt, que é uma função de S, ela vai ser, então, S sobre S quadrado mais K quadrado. Diferentemente dessa daqui, certo? Que é K sobre K quadrado mais S quadrado. K quadrado mais S quadrado. Vou escrever assim. Tudo bem? E aí tá, mas aí tem um negócio que eu não falei aqui. O que eu não falei aqui? Que está implícito. Quando eu calculo esses limites de integração aqui, quando eu calculo esses limites de integração, aqui, para passar daqui para cá, eu estou supondo S maior que zero. Ou, em outras palavras, a parte real de S maior que zero. Então, só que existe para S maior que zero. Para S menor que zero, essa integral não existe, certo? Então, por enquanto, é só S maior que zero. Vamos ver mais um exemplo em que isso pode ficar mais claro. F de t e a t. Vocês notam que eu só estou fazendo exemplo fácil, né? Porque os difíceis ficam para vocês. Faço os fáceis. Transformar em Fourier de E a t, transformar de Laplace de E a t, o f de s, vai ser essa integral, e menos st, e a t dt, que é igual a essa integral. Então aqui eu faço e a menos s menos a t dt. E aí, aí eu vou fazer assim. Se eu supuser, supondo que, ou supor, não sei falar essa palavra, mas supondo que S, eu quero que eu quero que esse cara seja positivo, então S maior que A, porque se S for menor ou igual que A, essa integral não existe. Então, se eu suponho S menor que A, maior que A, essa integral vai existir, e ela vai ser, então, menos 1, dividido por S menos A, e a menos S menos AT, que é um número positivo. Então, isso aqui vai ser, que aí vai dar infinito, zero, no infinito dá zero, aqui dá 1, então vai ficar 1 sobre S menos A. Então, se S for maior que A, então eu vou ter que a transformada de Laplace de E a t, e vai ser meu f de S, vai ser 1 sobre S menos A. Certo? E se S for menor do que A, né? Se S menor ou igual que a integral não existe. Ou seja, se S for menor do que A, essa integral aqui
Não existe. Então, a transformada de Laplace de E a T está definida somente para S maior que A. Ou se eu for para os números complexos, ou parte real de S é maior que A. Porque aí esse cara aqui, essa integral sempre é essa, certo? Os limites de integração que são um problema. Esse aqui é infinito. A integral tem que se comportar... meu integrante tem que se comportar bem no infinito. Esse cara vai para zero no infinito só se S for maior que A ou se a parte real de S for maior que A. Tudo bem? E o mesmo acontece nos exemplos... Oi? Eu ia só perguntar, se você tem essa função 1 sobre S menos A, em que o S, essa função só está definida para um valor, a partir de um valor de S, né? Isso. Por A. Se você aplicar uma transformada inversa nela, você consegue recuperar a função original? Esse valor, esse intervalo entre 0 e A não vai fazer diferença, você não vai estar perdendo informação. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Esse intervalo entre 0 e A, ou seja, você quer saber se para A menor do que S, isso aqui continua valendo? Não, é só se a gente consegue recuperar a função original com essa função. Consegue, mas a gente ainda não sabe como, certo? Mas a gente consegue recuperar. Existe um teorema que diz que a gente não vai demonstrar, porque está além das nossas capacidades, mas que diz que se eu conheço F nessa, ou seja, se eu tenho, vamos dizer assim, se eu tenho F1 e F2 definidas em um monte de lugares, mas se eu conheço elas a partir de um certo ponto, e eu calculo a transformada de F1 e vejo que é igual a transformada de F2, então isso aqui vai me permitir dizer que F1 é igual a F2. De certa maneira, quer dizer para a gente que se eu conheço F1 e F2 e eu consigo a transformada de Laplace delas e forem iguais num intervalo para S tendendo ao infinito também, eu recupero a minha função. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente ainda não sabe calcular a inversa. Vocês viram que para transformar de Fourier, a inversa é razoavelmente direta, né? Transformar de Fourier é só depois multiplicar pelo E menos IKX, integrar e obter a função de novo. Aqui não. Mas aqui a gente vai ver com mais detalhes a inversa, não nessa aula, tudo bem? Não sei se era essa a pergunta. Legal. Beleza. A gente consegue, mas... Nota que para E elevado a AT, a minha transformada de Laplace vale para S maior do que A. E para as outras, a transformada de Laplace existe para S maior do que zero. Os exemplos que a gente viu até agora, cosseno, seno, polinômio, tudo existe para S maior do que zero. Então deve ter alguma condição para que a transformada de Laplace exista, certo? Ou para que ela não exista, né?
Então, a gente dizemos que f de t definido em esse intervalo aqui positivo é de ordem exponencial mi se existirem constantes reais mt tais que tais que f tenda rapidamente a zero, mais rápido do que a mt, tais que f de t é menor que f não, aliás, que f tenda mais devagar do que a mt para tzinho maior que t grande. A gente define isso. F é de ordem exponencial se isso aqui funcionar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo F é de ordem exponencial. Mi, se esse limite, isso aqui é para t grande, certo? T maior do que um certo valor. Existe um valor tal que para tzinho maior do que qualquer tzinho maior do que t grande, isso aqui vai valer. Então, esse limite e a menos alfa t f de t vai a zero exponencialmente para todo alfa. Aqui é ft menor do que isso. Então, se eu pegar alfa maior do que mi, isso aqui é menor do que uma exponencial de um número positivo, para todo alfa maior que mi. Então, isso aqui me diz que f é de ordem exponencial mi, todo alfa maior que mi, certo? Se para todo alfa maior do que mi, isso aqui valer, ou seja, se f vai ser de ordem exponencial mi, se eu tiver aqui o comportamento de f dado por uma coisa, e a partir de um certo instante, o decaimento dela com t for exponencial. E aí, o fato de ser ordem mi quer dizer que tá dando para mim o quão rápido cai essa exponencial, a taxa de decaimento da exponencial. Mas, essencialmente, quer dizer que f vai exponencialmente para zero. E por que eu quero isso? Por que eu quero que f vá exponencialmente para zero? Porque na transformada de Laplace, eu tenho uma exponencial aqui. Então, eu vou... O que eu espero? Eu espero que para funções de ordem, eu vou dizer o que e aí a gente vai demonstrar, mas eu vou dizer o seguinte. E vocês vão acreditar em mim porque é bastante intuitivo, certo? Então, f, definido aqui, é de ordem exponencial mi se existirem essas constantes. Então, eu vou falar para vocês que a transformada de Laplace de f, que tem ordem exponencial mi,
vai existir para todos os valores de S cuja parte real for maior do que μ. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que esse limite vai a zero exponencialmente para todo S alfa maior do que μ. Tem particular, se esse limite, se eu boto alfa igual a S, o integrando da transformada de Laplace vai a zero. Exponencialmente. Exponencialmente, em particular, tal que quando eu integro, continua sendo uma exponencial, estrelinha T, e quando eu integro, dá o valor em zero. O valor infinito é zero. E aí a integral existe. Então, para deixar isso bonitinho, formalizado, a gente vai escrever assim, teorema. Vocês entenderam a ordem exponencial, né? Quer dizer que a partir de um certo instante, a função cai exponencialmente, ou cai mais rápido do que uma exponencial de fator μ, de constante de tempo μ. E o que eu estou dizendo para você, 1 sobre μ, a constante de tempo é 1 sobre μ, certo? Mas o que eu estou dizendo para vocês, então, é que a transformada de Laplace vai existir para todos os S cuja parte real de S for maior do que μ. Vamos lá, teorema. E o teorema o teorema é exatamente isso que eu falei, certo? Mas a gente vai escrever bonitinho. F de t, uma função contínua por partes e de ordem exponencial μ no intervalo 0 menor ou igual que t menor que infinito. Certo? Então, sua transformada de Laplace de f de t igual a f de s, f grande de s, ela vai existir para todo S complexo, tal que a parte real de S maior do que μ. Ou seja, a transformada de Laplace ela existe. O que quer dizer que eu vou fazer um desenho, depois eu copio e a gente demonstra na lousa seguinte. Vamos pegar aqui o plano complexo. É o plano complexo. Notem que dizer que... vamos voltar. Dizer que, por exemplo, EAT... EAT é um F, certo? Então, EAT, em particular, é menor que EA2AT. Que ou qualquer número AT. Então, dizer que isso aqui vale, isso aqui também pode ser menor que 2EAT, certo? Bota então,
dizer que eu vou escrever assim. F de t, ó, e a t é menor que o módulo disso é menor que 2 vezes a mesma coisa. Para todo t, certo? Então, F tem, então EAT tem ordem exponencial A. Aí você fala, tá, mas aí 2A também serve, certo? Então, EA3, então, porque EAT é menor que EA3AT, para ter maior que 1. Não, para ter maior que 0, inclusive, né? Que 0. Então você fala, mas a ordem exponencial podia ser então 3A. Tudo bem. Mas aí a gente está interessado no menor valor possível, ou pelo menos no limite, no ínfimo do conjunto em que isso acontece. No menor valor possível para que exista esse limite, no menor valor possível para que eu consiga essas constantes. Então, f de t e a t, eu vou pegar de ordem exponencial a, em vez de pegar de ordem exponencial 3a, por exemplo. Porque eu quero saber, porque quanto menor eu pegar, quanto menor a ordem exponencial, maior o espaço, maior a região do plano da complexo em que a minha transformada está definida. Isso aqui é x e o outro é y, mas eu posso escrever isso aqui como sendo parte real de S, isso aqui como parte imaginária de S. Então, no plano complexo, a minha transformada de Laplace, ela vai estar definida em um pedaço dele, certo? Eu poderia chamar em uma metade dele, né? Se eu mudasse a origem para cá. Mas essa é a região em que a transformada de Laplace está definida. Na reta real, ela vai estar definida a partir de um certo valor. Mas aí, então, embora vocês provavelmente já acreditem que esse teorema é verdade pelo que a gente acabou de ver, vamos demonstrar, só para... Só para a gente não ficar com pulga atrás da orelha, certo? Particular de F contínuo. Porque se for contínua, porque eu só estou interessado no que acontece para T grande, para T com valores grandes. Porque a integral num conjunto fechado e limitado vai sempre existir. O problema é a convergência dela para T indo ao infinito. Para F contínua por... que é isso que eu vou escrever, para F contínua por partes. Só precisamos nos preocupar com o comportamento de F depois do último ponto de descontinuidade. Comportamento de F após o ponto de descontinuidade de valor mais alto. Ou seja, se eu tenho aqui a reta
Eu tenho aqui a reta. E aí eu sei que ela tem 3 pontos de descontinuidade, por exemplo. Então, aí eu vou lá, aí eu calculo e aqui é 0. Eu calculo a integral aqui, calculo a integral aqui, calculo a integral aqui, dá um número. O problema da transformada existir ou não é porque a integral é imprópria, certo? Então, o problema está aqui. Depois de todo, se ela tem contínua por partes, um número finito de descontinuidades, o problema está aqui. Está na integral, que vai até infinito. Essas integrais vão sempre existir. O problema é se essa integral imprópria vai existir. Então a gente pode supor f contínua, porque se ela não for contínua, a gente joga fora essa parte aqui, que vai ser um número alfa, e trabalha só com isso daqui. Vamos demonstrar, né? Então, S pertence aos complexos. Eu escrevo S como sendo sigma mais I ômega, com sigma e ômega reais. E aí eu vou impor aqui a condição parte real de S maior que μ. Então, com sigma maior que μ. Então, eu quero dizer que, então, se S é dessa forma, com sigma maior do que μ, e F tem a ordem exponencial μ, a integral dada pela transformada de Laplace vai existir. Que é o f de S, que é igual, então, a integral, que é o limite, quando o R tende a infinito, da integral de 0 até R, de E menos ST, F de T, dt, certo? Que é a integral imprópria. Então, eu vou escrever FR de S como sendo esse cara. E a gente vai trabalhar com esse cara. E depois de trabalhar com esse cara, então a gente vai tomar o limite. Então, certo? A gente vai trabalhar com a integral que vai até R. E depois a gente toma o limite de R tendendo a infinito para ver o que acontece. Então, vamos lá. O módulo, então f de S é um número, certo? Então, o módulo de f de S, ele vai ser menor ou igual que de fr de S, que um outro número, que eu vou chamar de gr de S. Que aqui pela desigualdade triangular, pode ser chamada de desigualdade triangular isso, né? Quando a gente faz a desigualdade infinitas vezes dentro da integral, o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Integral. Módulo disso daqui, o que é? É módulo de E a menos ST, F de T dt. Certo? Eu estou chamando G de S igual a essa integral do módulo. E essa integral do módulo é módulo de E a sigma mais I ômega T vezes módulo de F de T dt. E aqui a gente já vê por que só vai precisar da parte real de S. Porque aí aqui, se eu faço isso aqui vai ser a integral E a sigma T módulo de F de T dt. Porque o módulo de uma exponencial complexa é 1. Certo? Menos sigma, certo? E a integral de E a menos ST. Tá certo?
Então, aqui a gente tem que o módulo de FR. Então, eu sei que o GR de S vai ser igual a esse cara. Mas F tem ordem exponencial Mi. Se F tem ordem exponencial Mi, se F tem ordem exponencial Mi, quer dizer que F de T é menor, ou seja, existem, vamos lá, existem M e T grande maior que zero, tais que módulo de F de T é menor que M e a Mi T para T maior que T grande. Ou, em outras palavras, o módulo de F de T, o meu integrando, E a menos sigma T, é menor, vezes o meu F de T, ele é menor que M e Mi menos sigma T. T maior que T grande. Então, E a menos sigma T F de T é menor que M. Isso aqui é um número negativo, certo? Porque o sigma é maior do que Mi. É a menos sigma menos Mi T, para T maior que T grande. Tá certo? Então a gente já vê que isso daqui vale para T maior que T grande, de modo que eu consegui agora estimar minha. Aqui é R, gente. Aqui é R grande. Onde está infinito aqui? Não é infinito, certo? O GR de S está definido para R grande. Vocês estão me acompanhando, gente? Sim. Sim, aqui é R grande. Então, aqui, eu vou pegar aqui o E a menos sigma T F de T, que é o meu integrando, e usando que F é de ordem exponencial Mi, que vale isso daqui, para T maior que T grande, que é o número que faz com que isso aconteça, o meu integrando vai ser menor do que um negócio vezes uma exponencial decrescente de T. E sigma maior que... E sigma maior que Mi. E aí eu consigo integrar. Olha que maravilha. Então, o meu GR de S... Então, ou seja, para R maior que T grande, o meu GR de S... Isso aqui sempre vale, né? Só para deixar bonitinho. Igual, então, integral de 0 até T grande, de E a menos sigma T F de T dt, mais a integral de T grande até R, e a menos sigma T F de T dt, que eu vou chamar isso aqui de A. Então, o G ele vai ser menor ou igual que A, mas aí aqui ele é menor. Ele é estritamente menor, certo? É menor. Que A mais esse cara, e esse cara, então, é mais M,
integral de t grande até r, de e a menos sigma menos mi t dt. Olha só. Isso aqui é positivo. Agora, GR de S. Então, ele é menor ou igual que A mais M. A integral de T é infinito, que existe. Menos sigma menos mi T. Que existe, é limitada. Certo? E também crescente. A gente sabe que se ela é limitada e crescente, a integral converge. Crescente porque aqui é módulo, certo? Então você vai integrando o módulo, sempre é positivo. Integral converge. Implica que módulo de f de t, f de s, né? Para r tendendo a infinito. Então, isso aqui vai implicar que módulo de f de s, quando eu tomo o limite, é menor ou igual que módulo de g de s, que é esse limite. G de S, GR de S. Então, a integral existe. Converge. Então, a integral existe, ou seja, ela não explode. Não é isso que acontece. Então, para que exista, eu tenho que garantir que ela não exploda no infinito. E para ela não explodir no infinito, usando que f tem ordem exponencial, mi, a gente escreve S como sigma mais i ômega, sigma é a parte real. Para ela existir, a condição é que quando eu escrevo essa ordem exponencial, eu tenho uma integrando aqui, esse cara aqui seja negativo. Então, ou seja, isso aqui tem que ser exponencial de um número negativo, menos sigma menos mi. Então, sigma tem que ser maior do que mi, que é justamente se a parte real de S for então maior do que mi, que é de ordem exponencial mi. Tudo bem, gente? A gente então viu que a transformada de Laplace, então, agora a gente viu que ela existe para toda função. Eu vou escrever então isso de outra maneira. A transformada de Laplace de f existe para toda função de ordem exponencial mi ela existe para parte real de S maior que mi. Certo? Então, eu consegui uma condição para a qual uma condição suficiente, não necessária, mas suficiente para que a minha transformada de Laplace exista. Ela tem que ter parte real maior do que mi, onde mi é a ordem exponencial de f. Certo? Certo. Certo? Vou copiar essa expressão aqui. Beleza.
A única preocupação é quando a sua função pode ir para infinito, ela pode explodir, Ela pode explodir. desde que ela exploda mais devagar do que a sua exponencial em menos st vai para zero. Isso, ela tem que explodir mais devagar do que uma exponencial. Legal. E a exponencial que você conseguir que ela explode mais devagar, o coeficiente menor dessa exponencial que explode vai ser a ordem dela, ou seja, vai ser a região a partir da qual a transformada de Laplace existe. Beleza? Uhum. Então Legal. é uma classe de funções um pouco mais geral do que aqui as transformadas de Fourier permitem. Mas note que são coisas diferentes. Transformadas de Fourier são coisas no intervalo todo, na reta toda. Transformadas de Laplace são coisas metade da reta. A gente está definindo a transformada de Laplace de uma função que vai de zero até infinito. Enquanto a transformada de Fourier ela vai de menos infinito até infinito. Em particular, elas têm aplicações diferentes, né? Eu não posso utilizar a transformada de Laplace indiscriminadamente para tentar resolver um problema definido na reta toda. Assim como, enfim, teria que adaptar a transformada de Fourier com conceitos de paridade, né, de senos e cossenos, como fez por caso da extensão par, ímpar, da extensão par da série de Fourier. A gente pode fazer isso também para transformar de Fourier, para tentar resolver problemas, como, por exemplo, EDPs em um intervalo que vai de zero a infinito. Mas isso não vem ao caso no momento. O que vem ao caso no momento é isso daqui. Eu vou guardar essa expressão aqui para dizer um outro negócio. Note aqui. O F é menor do que isso, certo? Da demonstração do teorema anterior. Módulo de f de s, ele é menor ou igual do que o limite desse cara. Então, ele é menor ou igual que a integral de 0 até t e a menos sigma t. Módulo de f de t dt. Mas a gente majorou esse cara por m, integral de t até infinito, e menos sigma menos mi, tzinho dt. Certo? A gente majorou o cara que vai a partir de t grande. Antes de t grande existe esse cara aqui, certo? Mas então, nota, por que eu escrevi isso daqui? Pelo seguinte motivo. Assim, fazendo sigma, que é a parte real de S, tender a infinito, né? Se sigma tende a infinito, ou seja, se a gente põe sigma tende a infinito, a gente tem que f de s tende a zero. Porque essa integral vai a zero, que está no limite finito, e esse limite está fixo, então a integral é uma função de sigma que vai para zero também. Isso aqui quer dizer, então, que f de s existe, tende a zero para parte real de s tendendo a infinito. Ou seja, para qualquer função
f de S, f de t, onde transformada de Laplace de f de t ou f de S. Quer dizer, se a transformada de Laplace de uma função existe, a gente está vendo propriedade da transformada de Laplace, certo? Se a transformada de Laplace de uma função existe, então ela existe. Vamos lá. Vamos escrever, vou falar. Vocês anotam. Lembra que a gente viu aqui? Função. Tem ordem exponencial μ. A transformada de Laplace dela existe para parte real de S maior do que μ. Então, a transformada de Laplace está definida sempre numa banda do plano complexo. E ela é tal que f de S tende a zero para S maior do para a parte real de S tendendo a infinito. Então, a transformada de Laplace é definida em toda essa parte do plano complexo aqui e vai a zero nesse infinitão aqui. Para todos os S tais que de qualquer maneira que eu chegar no infinito, com a parte no infinito para a direita, né? Não no infinito para cima, no infinito para a direita. Da maneira que eu chegar no infinito, ou seja, com parte real de S indo para infinito, transformada de Laplace da função vai para zero, de qualquer função. Em particular, se o limite de f de S, quando S tende a infinito, a parte real de S tende a infinito, for diferente de zero, ou se não existir, f de S não vai ser transformada de Laplace de ninguém. Não será transformada de Laplace de nenhuma função. Então, se eu olho para ver, será que isso aqui é bom para saber como não calcular a inversa? Se f de S não tem não tem esse comportamento, se f de S não vai a zero para a parte real de S indo infinito, então ela não vai ser transformada de Laplace de ninguém. Tá certo? Então essa é uma maneira de ver o que não é a transformada de Laplace de alguma coisa. Fazer um outro comentário aqui. Uma maneira de verificar se uma função f de t tem ordem exponencial seja ela qual for, ou seja, se ela tem alguma ordem exponencial, é calcular o limite de limite tendendo a infinito de e a menos bt de t. Se eu calculo esse limite aqui e vejo que calculei o limite e o limite existe a partir de um certo valor de b. Então eu achei a ordem exponencial. Se esse limite for zero
para B maior que μ, então F tem ordem exponencial μ. Tudo bem? Então, é uma maneira. Qual que é a ordem? Será que tem ordem exponencial? Não sei. Vamos. Às vezes a gente olha para a função e sabe, né? Mas supõe que você não saiba, que a função não seja muito legal de se ver. Não seja uma função elementar em que eu sei calcular os limites, que eu sei olhar e ver. Mas supõe que eu saiba calcular esse limite. Se o limite existir, é porque ela tem ordem exponencial, que é no mínimo menor valor aqui. Isso é permitido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês já sabem, mas eu vou dar exemplo para mostrar como é que faz. F de t igual a t a n tem ordem exponencial epsilon para todo epsilon maior que zero. Se esse limite for zero para b maior ou igual que μ, eu escrevi errado. Maior ou igual que μ, certo? Porque aí também inclui o μ. Porque a gente está tendo as desigualdades. Então, se f de t tiver ordem exponencial epsilon, tiver ordem exponencial, se f de t for t a n, ele vai ter ordem exponencial epsilon para todo epsilon maior que zero. O que isso quer dizer? De fato, sabemos que existe a transformada de Laplace desse cara para todo S maior que zero. Mas vamos ver. Suponha, mas vamos. Suponha que a gente não soubesse. Suponha que a gente não soubesse. Então, a gente vai usar um negócio que é muito útil e às vezes a gente esquece que existe. É a regra de L'Hopital, certo? Pela regra de L'Hopital. O que diz a regra do L'Hopital? O limite de um quociente de números que vão a zero ou a infinito, ele vai ser igual, então, ao limite. Vamos escrever um cara que vai para zero e outro. Então, esse cara TAN vai para infinito. Desculpa. E aí eu quero outro cara que vai para infinito. E o outro cara que vai para infinito, então, é E elevado a BT. Então, esse cara aqui vai para infinito e esse cara aqui vai para infinito. Então, quando eu aplico a regra de L'Hopital, o que diz a regra de L'Hopital? Esse limite é igual ao limite das derivadas, certo? NT a N menos 1 e por B e a BT. Certo? Vai ser, então, se eu fizer repetindo, isso aqui vai ser igual, então, ao limite N fatorial justo por B a N, limite de 1 dividido por E a BT, quando T tende a infinito. Certo? Pegar B maior que zero. Se eu pegar B maior que zero, isso aqui é zero. Se isso aqui é zero,
quer dizer que esse limite existe, certo? Então, para todo B maior que zero, existe o limite. Então, f tem ordem exponencial μ. B, para todo B maior que zero. Mas note que ela não tem. Note que eu não posso ter B igual a zero aqui, certo? Eu não posso ter B igual a zero. E para B igual a zero, esse limite não existe. Ou, em outras palavras, transformar de Laplace não converge. Mas, se eu consigo fazer essa coisa aqui, se eu consigo calcular esse limite, eu consigo saber se f tem ou não ordem exponencial. Na prática, a gente trabalha com funções que a gente sabe, mas se a gente tiver alguma função que a gente não sabe, existe uma maneira de ver. Tudo bem, gente? Legal. Basicamente, várias das funções analíticas que você pode pensar, assim, polinômio, seno, cosseno, você sabe que exponencial sempre vai crescer mais rápido do que elas, do que Sim. qualquer outra função analítica. Então, a transformada de Laplace delas vai começar no zero sempre, dessas funções. Sim. Você viu que é exponencial não, né? Então, é porque a exponencial cresce igual uma exponencial. Aí, por inspeção, se as duas tiverem a mesma base, por inspeção você consegue ver os coeficientes dela e determinar o μ, né? É mais ou menos isso. Você consegue determinar o μ, ou pelo menos você consegue determinar alguma região. Não o μ mínimo, mas alguma região. Agora, pega, por exemplo, essa função. f de t é uma função analítica, certo? Exponencial de t quadrado. Certo? Uhum. Essa função aqui não tem transformada de Laplace. Para nenhum S. Por que ela não tem transformada de Laplace para nenhum S? Porque eu não consigo escrever se f de t. Eu não consigo escrever, certo? Aqui é t quadrado. Então, ln de f. Como é que faz aqui? Ln de um número t quadrado. Mais ln. Mais ln. E a mt. mt. Certo? E ln é uma função crescente. Então, isso aqui implica que existe A, tal que se t é maior que A, t quadrado é maior que mt. Em particular aqui, o A é raiz de μ, certo? T quadrado é maior que... Certo? O A é raiz de μ. Se t é maior do que raiz... Certo? Então... Então, se isso aqui é a negação de dizer, certo? Existe, para qualquer μ que eu pegar, eu consigo uma constante tal que t quadrado é maior do que isso. Isso aqui vai implicar que e a t quadrado é maior que e a mt. Nessa região. Então, isso aqui quer dizer que e a t quadrado não tem ordem exponencial. Em outras palavras, dizer que e a t quadrado não tem ordem exponencial
quer dizer que não existe transformada de Laplace de E a t quadrado para nenhum valor de S. Não tem, ele não... Certo? Porque... certo? Não entendi. Uhum. Então, tá bom. Então, é isso. A existência, e aí a gente tem um teorema que a gente pode até dizer que é o teorema de unicidade. Esse a gente não vai demonstrar, mas eu vou só enunciar. E o teorema de unicidade, ele dá esperança para a gente de que a gente consegue encontrar uma inversa, G de t, são contínuos, por partes, e de ordem exponencial. No intervalo. Zero menor que t, menor que infinito. E se existe uma constante S0, tal que transformada de Laplace de f for igual a transformada de Laplace de g, é aquilo que eu estava tentando falar no começo da aula, para todo S maior que S0, então F igual a G. A menos dos pontos de descontinuidade. Certo? Isso aqui está falando para mim o quê? Está falando para mim que se eu conheço a transformada de Laplace da função a partir na reta, se eu conheço a transformada de Laplace da função a partir de um certo S0, particular, da ordem exponencial de S, de F, eu pego a maior ordem exponencial que tem, o μ, maior μ entre F e G. Se eu conheço a transformada de Laplace das duas funções dentro dessa região aqui, S maior que S0, para algum S0, particular para a ordem exponencial das funções, e elas forem iguais, então eu consigo então eu sei que se as transformadas de Laplace forem iguais, as funções vão ser iguais nesse intervalo aqui. Certo? Funções sempre definidas para t maior ou igual que zero. A gente não vai demonstrar esse teorema, porque ele tá além das nossas capacidades atuais. Mas o que a gente dá para falar desse teorema é que... Bom, dá para falar várias coisas desse teorema. Mas uma das coisas que dá para falar desse teorema é que ele garante para a gente a existência de uma inversa. Certo? Olha só, se F e G são contínuas por partes e de ordem exponencial isso, nesse intervalo, e se existe essa constante,
que é inversa? Isso aqui quer dizer para a gente que a transformada de Laplace, em algum sentido, é uma função injetiva. Quer dizer que se as transformadas de Laplace são iguais, então as funções são iguais. Então, de alguma maneira, vamos desenhar aqui. Função que eu tenho. Função fg. E aqui eu tenho f grande e g grande transformadas de Laplace. Isso está dizendo para mim que a transformada de Laplace, que leva funções em funções conjunto das funções de ordem exponencial, aqui na imagem dele, ela é injetiva, ou seja, existe a inversa de f, existe a inversa da transformada. Ou seja, então, isso aqui quer dizer para mim, ver se vocês concordam com a minha frase. Segue que para todo f de ordem exponencial, existe, e para poder chamar de inversa, merecer esse nome, e é única, a inversa L a menos 1 de f de S. Ou seja, em outras palavras, a transformada de Laplace é uma aplicação injetiva do conjunto das funções de ordem exponencial para um espaço de funções. Então, é inversível quando eu restringo aqui o contadomínio à própria imagem dela, certo? Isso aqui é teoria de conjuntos. Tudo bem, gente? Então, aqui existe a inversa. Ou seja, o fato de... É exatamente isso. O fato de se dizer que se as transformadas de Laplace são iguais a partir de um certo S, eu tenho que f igual a g, garante para mim que se eu conhecer a transformada de Laplace, se eu pegar um f de S, f grande de S, e disser que eu sei que ele é transformado de Laplace de alguém, então então esse alguém está bem definido. Não sei, eu estou dizendo de várias maneiras a mesma coisa. Vocês concordam comigo, gente? Que é isso mesmo que está acontecendo? Que faz sentido? Uhum. Tá bom. Então vocês concordam comigo. Mas nesse intervalo antes de S0, se as funções forem diferentes... Você disse se as transformadas de Laplace forem diferentes? Isso. Você diz, por exemplo, que se eu tenho aqui um negócio assim, assim. Aqui eu tenho f de S, aqui eu tenho g de S. Né? E aqui eu sei que elas são iguais, né? Se for diferente aqui, certo? Uhum.
Tá. Aí você me pegou. Deixa eu pensar. Tá. O que eu vou te dizer é que isso não pode acontecer. Eu não consigo te convencer agora de que isso não pode acontecer. Porque para te convencer de que isso não pode acontecer, a gente precisa ver a maneira de se calcular a inversa. Que existe uma expressão fechada para a inversa, né? E aí, quando a gente olhar para a expressão fechada para a inversa, a gente vai ver realmente que isso aqui não pode acontecer. Mas agora eu não consigo, sem comentar sobre como que é calculada a inversa, eu não consigo te convencer. Aí fica para a próxima aula. Tudo bem? Beleza. Eu espero um pouquinho. Eu imaginava que isso era alguma forma de mapear os pontos de descontinuidade entre as funções originais, sabe? Não, então, tem que tomar cuidado com os pontos de descontinuidade da função. Porque quando a gente integra, vamos falar de uma maneira intuitiva, ou pelo menos não rigorosa. Quando a gente... Eu vou falar de uma maneira não rigorosa, certo? Se a gente deriva, a gente coloca... vamos dizer assim, a derivada, ela é menos regular. Certo? A gente viu isso da delta de Dirac. Vocês fizeram o exercício, que a derivada disso daqui é igual a isso daqui, né? E a derivada, isso aqui é ddx, e se eu aplico o ddx de novo, isso me dá 2 delta. Que não é mais uma função, é uma distribuição. Dizer que é uma distribuição quer dizer que não existe classicamente a derivada. Então, quando eu calculo derivadas, eu estou tirando regularidade da minha função. Estou verificando até onde que ela é regular. Ou até onde que eu preciso começar a tratar ela de uma maneira... não tão adequada, assim, não tão convencional. Por outro lado, quando eu integro, eu suavizo. A integral é a mais suave do que f. Por exemplo, se f é contínuo, eu sei que existe f grande tal que... Você teria uma fundamental do cálculo, certo? F' é igual a f. Ou seja, f grande de x é igual à integral de f de u du de um certo valor a até x. Implica que f' de x igual a f de x, o fzinho de x, para toda vez, sempre equivaler isso daqui, para toda a região em que isso é definido. Então, se eu tiro derivada, eu estou deixando ele menos regular. Em particular, eu estou encontrando os pontos de descontinuidade, que são os pontos aonde a minha função ou tem descontinuidade ou não tem derivada. Aqui, por exemplo,
os pontos de descontinuidade de uma função aparecem como deltas. Já aqui, eu vou dizer mais do que isso. Se f for contínua por partes, vocês sabem do teorema fundamental do cálculo, se f for contínua por partes, existe f grande tal que f' é f, ou seja, é fzinho. Ou seja, eu tô só pegando a integral, ela é mais suave, ou seja, se f for contínua, f é diferenciável. Se f for contínua por partes, f contínua é diferenciável. Então, f grande continua diferenciável. Em particular, a integral de uma função contínua aqui, ela vai ser diferenciável, ou uma integral de uma função contínua por partes vai ser contínua. Então, voltando para o que a gente está interessado, que é a transformada de Laplace, a transformada de Laplace de f de t é uma integral de uma função contínua. É uma integral. Sendo uma integral, assim como a transformada de Fourier, lembra que a gente tinha f contínua por partes, ia por transformada de Fourier, depois para transformada de Fourier, voltava, só que a gente não voltava para o f, a gente voltava para o f barra, que era a média dos limites laterais. Que era a média dos limites laterais, né? Para f. X mais. Mas f. X menos dividido por 2. Aqui também, transformada de Laplace, por ser uma integral, uma transformada integral que suaviza as coisas, ela não olha para os pontos de descontinuidade. Por isso que as inversas, por isso que as funções são iguais a menos dos pontos de descontinuidade. Porque sendo uma integral, não importa o que acontece nos pontos de descontinuidade, a integral vai ser a mesma. Tudo bem? Não sei se era essa a pergunta. Beleza. Mas mesmo não sendo essa pergunta, é interessante essa discussão. Então é isso, gente. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Deixa eu ver aqui assim. Esse. Então, gravação.